Gestão da produção online. A automação industrial entregando valor na tomada de decisões. Nós temos uma ideia de pensar que hoje tudo que nós fazemos em automação industrial está voltado diretamente à geração de valor para a tomada de decisões. E isso nós chamamos de gerenciamento da produção. Vamos ver nesse contexto como que hoje a automação industrial oferece essas soluções. Do que nós vamos falar exatamente? O que é um sistema de produção industrial? Nós vamos categorizar tudo isso para dar um formato à nossa conversa. O que exatamente é um sistema MES, MESA, MON e ISO 95? Termos, às vezes, que nós escutamos tanto, lemos bastante coisa, mas vamos ver exatamente como que ele se aplica na gestão. E como que nós vamos fazer essa verticalização da automação para a gestão da produção? Isto é, como que eu vou pegar a informação que está lá na automação e vou entregar ela para fazer a gestão produtiva? Para isso nós vamos contextualizar uma indústria, apenas para a gente de forma bem simplificada, naturalmente, tá? Então eu teria a indústria, né? Dentro da indústria todos os meus ativos de produção, as pessoas. E basicamente o que eu tenho, né? Por conceito, eu tenho a matéria-prima entrando, a energia, e eu tenho a saída de produto. O que ocorre, né? Para que isso funcione, normalmente eu tenho duas etapas básicas. Eu tenho o planejamento produtivo e a execução. A grande questão que fica hoje, que a gente observa, né, é que as indústrias elas empreendem bastante tempo no planejamento. Isso elas fazem bastante. Isso de forma mínima, né? Inclusive a grande maioria das indústrias tem o departamento de PCP, Planejamento e Controle da Produção, mas a gente observa que a grande dificuldade exatamente é como fazer a gestão da execução. Você poderia até dizer, poxa, mas eles fazem essa gestão. Ok, elas normalmente fazem a gestão no final da ponta do processo, quando já está quantificado, ou até mesmo qualificado, mas não é medido em tempo real o processo em si, toda a definição. E essa é a grande questão, e esse principalmente é o nosso contexto. Uma fábrica inteligente, minimamente, ela oferece alguns tipos de informação. Ela mostra para você uma parada de produção, uma quantidade produzida, uma qualidade produzida, ela faz uma rastreabilidade do produto, ela faz uma gestão do custo, a gestão da manutenção, o planejamento de produção, e com tudo isso ela tem os seus indicadores e métricas. Para a gente limitar um cenário do nosso estudo, vamos colocar 3 condições, né? Então, que são comuns normalmente no setor que a gente trabalha. Então eu tenho um sistema de gestão, né, da minha produção com planilhas eletrônicas, isso é muito comum, e muitas vezes preenchidas de forma manual. Eu tenho uma planilha industrial, uma planta, né, industrial automatizada, isso aí tem automação. Mas como que eu vou transformar essas informações de fato num conhecimento de produção online? Ok, e como que eu faço isso? E finalmente, como que eu posso contratar então uma solução, né, que essa solução de gestão ela seja aderente ao MES, que nós vamos ver o que é, de acordo com a norma ISO 95, muito importante, né, essa aderência, e que seja de acordo principalmente com a minha necessidade, isto é, daquilo que eu preciso. Vamos entender como que funciona o sistema de gestão. Isso aqui é às vezes até comum para muitos leitores aí, né, da área de automação. Então a gente teria o nível 0, que a gente divide essa planta, um processo industrial em níveis, né? Então o nível 0 seria de fato aí a linha de produção. Eu tenho o nível 1, onde que ficam os sensores, os atuadores, enfim, tudo aquilo que está atuando na planta. Eu tenho aqui o nível 2, de fato, a área que vai fazer o controle, a monitoração, que é onde está o SCADA, o PLC, o DCS. E eu tenho aqui o nível 3, né, que é de fato onde eu faço a gestão da execução da produção. E eu tenho o nível 4, onde eu tenho a administração do negócio, muito conhecido como ERP.
essa é a grande questão. Aqui é o objeto do nosso estudo, porque essa conexão que envolve tudo isso, que nós chamamos de MES ou de MON, que nós vamos ver o que é, essa é a grande questão que fica na gestão industrial. Como que eu faço toda essa definição? O foco na gestão da produção ela é a produção em si, a qualidade, a manutenção e o estoque. Vou mostrar para vocês aqui um histórico dos sistemas de gestão. Existem diversos sistemas de gestão, esses aqui são os principais, só para a gente ter uma ideia, né, de como vai evoluindo tudo isso. A gente aí são os mais conhecidos, eu teria o MRP lá na década de 60, né, que surgiu, fazendo a gestão especificamente de materiais. Depois a gente tem o MRP2 na década de 80, que na verdade ele evoluiu para fazer toda a parte de planejamento de recursos. Aí a gente tem em 1990 o MES, de fato, né, que criou-se toda aquela... fazer a gestão, né, da execução da produção da manufatura. Aí a gente evoluiu na MESA, que nós vamos ver que a MESA, na verdade, é uma associação que ela desenhou toda a parte de gestão da parte produtiva. A gente teria uma primeira versão em 92, né? E aí a gente teria uma segunda versão em 2002, que é o CMS, que é o colaborativo, né, que é a parte colaborativa. E aí a gente teria uma última versão, ou pelo menos a que a gente tem como última aí, a MESA, que é a versão 3, que ela define de fato o MON, né, quer dizer, toda a parte da gestão, não só a execução, mas enfim, toda a parte da operação em si produtiva da fábrica. Muito interessante esse gráfico. Ele mostra, às vezes, ele na verdade dá uma resposta, às vezes, porque o pessoal fala bastante assim, poxa, é difícil implantar um sistema de gestão, né? E por que ele tem uma dificuldade de aderência? Observa que interessante, aqui eu tenho a coluna do consolidado, olha, é bastante consolidado o sistema de PLC, escada, né? Tem uma curva de crescimento, né, na linha do tempo, então aqui, ele já está aqui, olha, aqui ó, bastante lugares já tem aplicação, né? A grande maioria das indústrias já tem. A gente é seguido pelo ERP, que também isso é bastante comum, né? Está aqui na fase de crescimento, mas já está bem maduro. A gente teria aqui a gestão da cadeia de suprimentos, né? Também. E olha aqui onde que eu teria o MES ou o MON, o sistema de gestão. Olha, ele está na coluna de inovação e de crescimento. Ele está iniciando, né? Relativamente. Se a gente for comparar aqui com um SCADA, um PLC, quer dizer, está distante. Naturalmente é uma curva de crescimento no tempo, mas isso aqui responde muito a questão de, enfim, aonde que eu estou e qual é a grande questão da aplicação dos sistemas de gestão. Na área de produção a gente tem uma situação industrial que a gente chama de hierarquia, só para é um conceito, né? Então a gente tem a empresa em si, eu tenho o site, né? Quer dizer, essa empresa, o local que ela está, aí eu faço uma definição de áreas e eu tenho 3 elementos produtivos. Eu tenho as células de processo, que a gente chama aqui que são sistemas de batelada, ou eu tenho uma unidade de produção que pode ser um processo contínuo, e eu tenho de fato uma linha de produção com células de trabalho, por exemplo, quando eu trabalho na área de manufatura. Tá? São atividades relacionadas no nível 3. Então vamos lá, então agora com todo esse conhecimento nosso aí, essas informações, eu posso conceituar agora de fato o que é um MES, o que é um MON, né? Então o MES, o Manufacturing Execution System, ou MON, Manufacturing Operation Management. Então o que exatamente é isso? Olha que interessante, é um conceito simples, né? Eu tentei aqui resumir para vocês exatamente assim, ó, o que são. Então são sistemas que gerenciam o que? Olha, a execução e a operação do que? Da produção industrial. Desde a programação produtiva até o produto final, passando pelas informações, olha, em tempo real sobre a produção, é uma definição, olha, sobre a produção, qualidade, manutenção e estoque, esses 4 elementos. Sempre apontando, isso é muito interessante de entender. Aponta o quê? O que você planejou com aquilo que está sendo realizado. Por que nós não fazemos o uso da informação no chão de fábrica? A gente pode pontuar alguns muito interessantes. Né? Os dados são espalhados. Tem dado? Tem, mas está tudo espalhado. Você não consegue concentrar.
Os dados não são convertidos em informação. Você tem muito dado, mas às vezes ele não representa de fato uma informação para você. As informações não são relacionadas com os equipamentos. Essa informação está perdida no meio do espaço produtivo, mas da onde ela vem e por que ela vem, enfim, né, também não tem relacionamento. Um grande volume de dados, mas não entrega conhecimento, aquela coisa. Cada vez a gente tem mais informação, tem muita coisa na planta, as máquinas, os equipamentos, os processos, mas de fato não me entrega conhecimento. E é complexo manter os dados uniformes e atualizados, né, que entreguem de fato o valor. Quer dizer, você conseguir uniformizar isso para realmente você poder tomar decisões. Quais são os grandes desafios na área de gestão? A gente pode pontuar três que eu gosto muito de falar, e isso explica muito do que acontece hoje na nossa indústria, né? O primeiro é que o planejamento de produção ele é o foco. Observa, dificilmente você vai encontrar uma indústria que não tem um planejamento mínimo de produção. Isso acontece, né? Mas não é a cultura, a gestão da produção da execução. Observa, lembra que eu disse? Todos os passos, aquilo não acontece, né, de fato como deveria acontecer. Isso nunca se refere às etapas de processo, né? Normalmente essas informações já estão lá na ponta, principalmente no uso da informação em tempo real. O segundo, os profissionais de gestão de produção não tiveram uma formação para o uso dessas ferramentas. Por quê? Porque isso ainda é muito novo, vimos lá na curva de inovação. Então você pega lá um profissional, um engenheiro de produção, ou alguém que fez uma especialização, enfim, ele ainda não entendeu, ainda não viveu, né, dentro de uma área industrial, de fato, como fazer com que aquela ferramenta online ele trabalhe com aquilo seja, diferentemente de você não pode imaginar hoje uma automação sem ter, por exemplo, uma IHM, né, quer dizer, a gestão ainda não chegou nesse nível. E as planilhas eletrônicas ainda são, o que nós temos hoje, né, que a gente até, é uma piada, mas ela representa muito bem o que é a realidade, é o maior MES do mundo, né? A gente tem as planilhas eletrônicas, né, pois na grande parte elas apresentam aqui os dados de produção e recebem planilha mexida no campo, muitas vezes em papel. Ok? Então, o que um sistema de gestão entrega? Dentro das nossas dimensões que nós falamos, né? Então, eu faço toda a parte de planejamento, eu tenho que fazer planejamento. Ele analisa toda a parte de produtiva, né? Observa todas as informações de produção, tá? Com os gráficos. Ele analisa toda a manutenção dos equipamentos, o funcionamento dos ativos, etc. Ele analisa toda a parte de qualidade, né? Como que está a sua produção. E ele faz toda a análise do estoque e inventário. Isso no nível da camada 3, enfim, é a parte de gestão de fato. Então, isso é que realmente um sistema MES, né, ele deve entregar como gestão industrial. Então, isso daí é uma realidade das minhas informações. Bom, então vamos falar um pouquinho de MESA, né, ISO 95, né, a gente também escuta falar bastante. O que é MESA, na verdade, né? Então, observe, é o Manufacturing Enterprise Solution Association, né? É uma associação, né? É uma associação que o foco dela é desenhar, né, toda essa parte de gestão da fábrica. Ela define 11 funcionalidades, né, do MES, né, do meu sistema de gestão, né, que é o Manufacturing Execution System, né? E o que é a ISA 95? Né? Existe muita confusão, se mistura muitos termos, é natural, são muitas letras, né? Ela de fato então é a norma que define o quê? Olha o que ela define, as diretrizes dos sistemas que vão fazer o quê? A integração entre o controle e o nível de gestão. Aqui eu listei para vocês, já está... eu fiz uma tradução quais são as normas da ISA 95, o que significa cada uma. Teriam 6 normas, não são todas as normas que estão definidas e consolidadas, mas é interessante observar. Eu sugiro a vocês que entrem no site da ISA 95, tem bastante informação, é muito interessante. Então, o que ela faz, né, essa norma? Então, ela faz o que? Ela mostra o que fazer para fazer a conexão da gestão, né, com a gestão industrial, no caso, com a parte da automação. Fizemos esse gráfico aqui para observar que interessante. Às vezes o pessoal pergunta muito assim, qual é o limite do MES e do MON em função de ter evoluído tudo isso, de forma bem simples.
O MES, pessoal, ele faz o que? A gestão, né, de fato da produção. Então tá aqui. O que é o MON? O MON é um conjunto, que o MES está contido nele, só que o conjunto MON é o conjunto que a dimensão dele é maior. Uma série de outras ferramentas que vão gerenciar também o setor industrial, tá? Que vão compor toda a ferramenta, inclusive dentro do MON já se compõe toda a ideia já do controle, do SCADA, do DCS, enfim, todo esse conjunto, tá? Então isso é MON. Aqui eu coloquei para vocês o que significa cada um, eu mantive em inglês para vocês inclusive fazerem as pesquisas do que de fato é, mas o mais importante é entender que o MON, olha, ele é um conjunto a mais de ferramentas que vão compor a gestão industrial. O MES especificamente está na nossa produção e aqui está a ISA 95. Uma das coisas que o pessoal pergunta pra gente é a respeito de, poxa, todo MES tem pins? Quer dizer, eu vou usar sempre pins, mas o pins não substitui? Para a gente tentar aqui mostrar para vocês, acontece o seguinte, os processos industriais são divididos em 3 fases básicas, né? São os contínuos em batelada e manufatura. Então aqui, para vocês entenderem, normalmente quando eu utilizo um sistema em manufatura, onde eu aplico PLCs escada, o sistema MES atende muito bem, mas conforme esse processo caminha para contínuo, eu tenho que necessariamente usar um PINS. O PINS nada mais é do que um banco de dados temporal, onde ele vai fazer o acúmulo dessas informações para você realmente trabalhar juntamente com o MES. Então essa é a grande ideia e esse é o grande objetivo. Como que seria uma arquitetura, né, de verticalização? O que é verticalização de fato? Então, na verdade, o que é? Se eu pegar os dados de produção e subir ele para quem de fato vai usar, os departamentos, supervisores, gerentes, né, de forma o que? Online. Isso é verticalizar a informação. Isto é, a informação que está aqui embaixo no nível, né, ela subir de forma transparente, naturalmente tratada e entregando conhecimento. Então, isso eu chamo de verticalização. Aqui é uma estrutura para vocês verem de forma conceitual, mas é exatamente assim que funciona. Então eu tenho aqui o que? Na minha área de automação, os PLCs, a operação, né? Olha, o DCS, laboratório, a entrada manual, tem uma rede de automação. E aqui eu coloquei para vocês o que? Um servidor, né? Onde ele vai fazer o que? Ele vai conectar todos os dados, né, de informação e vai fazer o que? A conectividade com os meus sistemas. Então aqui eu tenho um sistema PINS, né, eu tenho uma máquina de engenharia, aqui eu tenho uma escada de fato, aqui eu tenho o LINS, que vai fazer toda a parte de gestão de laboratórios, e aqui é o MES. Olha, o MES está aqui. E aí foi uma rede que ela passa por um firewall, e aí olha, eu conecto o corporativo. Do corporativo eu tenho um firewall que vai soltar essa informação num cloud, na internet, né? E o RP está aqui, olha. Então, na verdade, é toda uma troca de informações. Você observa um universo que nós estamos dizendo, esse MES está aqui. Essa é a grande ideia, e isso é uma arquitetura de um sistema de gestão composto. Quais são os benefícios de MES? Os principais, que nós podemos pontuar assim, de forma direta na ponta, né? A gente fala na ponta porque já é o resultado. Melhorar o retorno sobre o ativo de operação, isso é muito importante, né? Quem enxerga a área de produtiva vê isso. Melhorar a entrega de produção nos prazos, melhora o giro de estoque, eu melhoro o fluxo de caixa da empresa, eu reduzo o desperdício de produção, porque você tem toda a informação, e olha, eu reduzo a variabilidade de produção. O interessante observar é que, olha, quem tem o MES, né, quem tem o MES e quem não tem o MES, né, olha o potencial de melhoria, quer dizer, com o MES você consegue fazer, enxergar, né, em tempo real, e com isso, naturalmente, aplicar o quê? Ciclos de melhoria constante. Então, com isso, você realmente é onde que você consegue entregar esses benefícios. Então, o que eu enxergo como usuário de MES, vamos dizer assim, né? Quem coordena, quem gerencia, então está aqui um painel. Meu objetivo aqui não é explicar para vocês como que gera KPI, o que gera os OEEs, que são indicadores de efetividade, mas olha aqui um resultado final, com todas as indicações, enfim, toda uma série de informações importantes para você tomar a decisão, inclusive de mobile. Então aqui é um dashboard que onde aqui você vai pilotar, né, essa produção em tempo real para poder tomar suas decisões. Tá? Então esse aqui seria aponta o resultado final para o usuário. Como fazer uma implantação? Na verdade, a ideia aqui não é esgotar o assunto, é claro, isso aqui a implantação do sistema MES é algo que não é corriqueiro,
é complexo, mas aqui estão umas etapas simples, né, que eu vou mostrar para vocês, mas que ela está muito bem alinhada a um plano macro de implantação. Então, a implantação do sistema MES segue um roteiro, né, com análise de tudo, principalmente focado no negócio e na produção. Ó. Primeiro, entender todo o fluxo produtivo, você tem que elaborar um mapa de produção, tem que entender tudo como é que funciona o seu fluxo produtivo na fábrica. Definir essas funcionalidades de MES que serão aplicadas na produção, quer dizer, quais são as funções que você quer do MES. Depois, elaborar uma matriz de maturidade da ISO 95. Você tem gestão? Tem, mas como que você está usando? Até que ponto que você quer chegar, né, no seu estado atual e meta? Focado sempre na produção, manutenção, qualidade e estoques. Elaborar uma matriz de oportunidades. Uma vez você entendendo onde você está, o que você quer dizer, como que a gente pode montar um mapa de implantação disso, né? Isso chama de matriz de oportunidades. Depois, em desenhar as interfaces de MES com o RP, claro, o MES ele vai conversar com o sistema de gestão, que está no nível superior a ele vai trocar essas informações. Como que ele vai ser feita essa interface? Então, existe também todo um procedimento, inclusive normatizado pela ISO 95. Elaborar a arquitetura do sistema de fato, como que nós vamos conectar as redes de comunicação, fazer toda a parte de verticalização, como nós vimos, né, com uma visão técnica e operacional. Depois eu defini um roteiro de implantação, né? Aí sim, isso é um conjunto de informações, você definiu um roteiro, aí você tem baseado em quê? Baseado na governança, na automação, na infraestrutura, na implantação do MES em si e os desdobramentos dessas aplicações. E depois escolher uma solução de acordo com a aderência definida com todos os itens anteriores. De fato, aqui é a escolha da solução. Depois que você definiu a escolha de solução, aí você vai treinar a equipe, tanto na implantação, quanto na operação, quanto na manutenção, enfim. Então essa é a ideia básica de uma implantação. Pontuamos aqui alguns erros comuns que na implantação que a gente observa. Então vamos lá, interessante, né? Quer dizer, primeiro erro, a empresa inicia uma implantação comprando software. O MES não é um software que você compra na prateleira, não é assim, quer dizer, fatalmente não vai conseguir fazer isso funcionar. Depois, o desenvolvimento já inicia na elaboração das funcionalidades simples. Não, você já tem aquela, vou começar a funcionar, já vou começar a aplicar. Você não faz uma análise de fato como é o processo, todas as entidades. Isso fatalmente você vai ter muito problema do uso. O que a gente vê também é que existe algumas fábricas que montam um portal de métricas, quer dizer, pega toda aquela informação que chama de fábrica, não faz nenhuma análise, não faz definição de procedimento, sobe toda a informação para os coordenadores e gerentes. Em um curto espaço de tempo a gente observa que aquilo já não serve para mais nada, aquilo é simplesmente um monte de informação que não define um modelo de gestão. Outra coisa que ocorre é que o departamento de TI escreve uma especificação técnica com todos os itens e define como que vai ser esse produto. Mais uma vez, não se deve especificar produto, você não consegue lançar isso no mercado dessa forma. E as empresas normalmente não sabem quais são os limites, né, do que é RP e MES, há uma mistura do que é de gestão de produção, coloca no MES, o que o MES pode fazer, que na verdade eles acabam colocando que isso não é RP. Enfim, isso também é um outro problema interessante que a gente observa aí que é comum. Mostrando para vocês que o RP, né, o MES comunica com o RP. Então olha aqui, aqui tem o RP, né, tem todas as informações, nós vimos lá em cima que ele está no outro nível, né? Então olha, ele entrega as informações, você faz um planejamento, por exemplo, de produção, de máquina, uma série de coisas, né? Para produzir, você joga as ordens de informação e na verdade o que ele retorna para você? De como que isso está, como que está o consumo, como que as máquinas estão trabalhando, como são as informações. Enfim, o ERP e o MES, eles conversam, eles trocam informações entre si. Aqui eu montei para você aqui apenas vocês entenderem que quando a gente está fazendo uma modelagem que nós chamamos, né? Então eu faço todas as definições de como que esses processos vão trabalhar, quem vai mandar informação para quem, né? Olha, o ERP com o MES, enfim, interessante observar isso. Então isso aí fica a informação para vocês saberem o tanto que isso é importante e é funcional. Eu tive o cuidado aqui de colocar para vocês que a gente vê assim, quais são as principais perguntas que o pessoal faz para a gente, né, nessa área de gestão, né? Algumas respostas interessantes para vocês, né? Uma das coisas, MES é produto, né? Não, MES não é um produto, né? Ele na verdade é um conjunto de normas, né, que define tudo o que fazer para gerenciar uma produção, então, em forma geral.
Quem que usa o MES? Né? Uma vez ele implantado, ele passa a ser usado por todos os envolvidos no planejamento da produção e quem executa. Inclusive tem que haver mudança de cultura, senão o sistema ele morre. Tem que usar as 11 funcionalidades da mesa, como nós vimos lá atrás, né, para o MES na minha produção? Não. A mesa ela define um modelo, né, então ela tem que ter aderência. Não necessariamente você vai precisar de todas, cada produção tem uma característica principal mais forte em um item ou outro, né, mas o importante é não criar modelos que não tenham aderência com a ISO 95. Você não pode criar um modelo de gestão que não tenha aderência, porque isso daí realmente você não vai ter longa vida com isso. Qual é o primeiro passo para implantar? O mais importante é fazer uma análise de fato que reflita a necessidade do negócio, que entregue benefícios, que justifique sua implantação. Qual que é a diretriz que justifica um investimento em mesa? A principal é a rapidez de tomar decisão. Você tem uma gestão automatizada, é possível interferir no processo em tempo real, dimensionando custos e obtendo retorno sobre esse ativo. O que devo esperar no impacto, quer dizer, o impacto direto na minha produção? A mudança cultural. É o impacto direto. É uma nova forma, no formato, as pessoas trabalhando numa fábrica inteligente, que é entregando informação e conhecimento, aumentando a produtividade, como ponto principal. Mesa é fundamental? A gente entende que sim, porque é uma ferramenta que está aí, mesmo que muitas empresas não tenham, é bem possível que elas não saibam os benefícios, e não saibam nem por onde começar. Então, gerenciar a execução na produção é realmente um diferencial de competitividade, tão importante, como sempre. Mesmo que todas as empresas ainda não tenham os sistemas de MES, mas a tecnologia ela continua evoluindo, continua crescente. Então algumas tendências em MES, para vocês entenderem aí, que a gente observa, o crescimento das soluções em MES, cada vez mais, e agora com os recursos de alta conectividade e recursos de cloud, quer dizer, está conectado a uma nuvem, um sistema de internet, que isso você vai fazer, por exemplo, inclusive modelagens de gestão à distância, quer dizer, isso é muito interessante e hoje isso já é uma realidade, inclusive. Os produtos mobile, hoje você tem todas aquelas informações que nós vimos, no celular, por exemplo, tá? E isso faz o que? Puxa as demandas por soluções em MES, as pessoas querem isso. Então também isso é uma tendência. E o IoT, quer dizer, a internet industrial das coisas, que é vamos dizer assim, uma visão de futuro, ela de fato vai integrar toda a cadeia produtiva em tempo real. Essa é uma grande mudança, incluindo consumidores, que esse é o grande elemento que vai entrar dentro do sistema de gestão. Isso vai necessitar de um MES, que vai atender essa nova realidade, que isso vem caminhando, vai evoluir, e que a gente está dentro da indústria 4.0, como já tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação. A gente conclui que o MES ele ainda é uma lacuna entre a automação do processo e a gestão do negócio. Ainda é uma lacuna. Tá? Porém, o foco nessa gestão da execução online, ela faz o que? Ela une esses dois pontos. Tem que ser trabalhado isso. Com o objetivo é levar a qualidade na produção industrial. Então é isso. Nosso principal objetivo aqui não foi, de fato, querer explicar o que é criar todo um detalhamento do que é uma ISA 95, não é esse o nosso objetivo, do que realmente é pegar um sistema de MES e mostrar cada detalhe de funcionamento, não é isso. A questão toda, o objetivo é mostrar para vocês a importância de entender o que é a gestão industrial hoje, sobre o ponto de vista tecnológico, de aplicação de ferramentas, como são os primeiros passos, como conhecer tudo isso. Então esse é o nosso objetivo, a gente espera aí poder ter contribuído com vocês de fato, tá aí os nossos dados. A gente agradece, uma boa sorte, obrigado e até a próxima.